Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você que vai assistir essa live ao vivo aqui comigo. Amém? E você também que vai assistir a live gravada. Ela fica aqui no canal, ela fica gravada no canal do YouTube e fica aqui no Instagram. Eu peço sempre que você que não é inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva e deixe lá o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e distribua para mais pessoas. Amém? Vamos glorificar o nome do Senhor, levando a palavra para toda criatura, né? Para todo mundo. É isso que a palavra nos ensina. Então hoje nós vamos ler o capítulo 5 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos orar então para que a gente faça a leitura da palavra. Amém? Oremos. Pai querido e Pai amado, graças te dou, Senhor. Graças te dou por mais um dia de vida, por mais um dia que o Senhor preparou para cada um de nós, um dia personalizado, um dia único, um dia exclusivo que a gente precisa viver, precisa aprender e precisa a te conhecer mais e mais. Pai, eu entro em sua presença para que o Senhor derrame sobre esse ambiente, sobre a minha vida, o teu Santo Espírito, que seja a minha boca através do Senhor, a ler, a falar, a meditar, a refletir sobre a tua palavra. Abre o nosso entendimento e o nosso coração para receber a tua palavra que é viva e eficaz. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Nos capacita e nos dê discernimento para entender toda a palavra. Em nome de Jesus eu oro, amém. Amém, irmãos. Analice, Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Então vamos ler o capítulo 5 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Diz assim a palavra. Não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquelas que tiver mais de 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido e que seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. Mas não inclua na lista viúvas mais novas, porque quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo, querem casar, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa. E não somente ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando que não devem. Por isso, quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casas e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós. Pois algumas já se desviaram
seguindo Satanás. Se alguma mulher crente tem dúvidas em sua família, socorra-a, para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno de seu trabalho. De seu salário, desculpa, o trabalhador é digno de seu salário. Não aceite denúncia contra presbíteros, a não ser exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais o temam. Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde estes conselhos sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade. Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Não seja cúmplice dos pecados dos outros, conserve-se puro. Não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo, mas os de outros só se manifestam mais tarde. Do mesmo modo, também as boas obras se evidenciam e aquelas que ainda não são manifestas não poderão ficar escondidas. Aleluia! Esse é o capítulo 5 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Paulo falando a Timóteo. São verdades que Paulo nos fala a Timóteo, verdades essenciais sobre liderança e família. E nos ensina, né? E fica uma pergunta na minha cabeça: como é que nós estamos conduzindo as nossas relações na nossa comunidade cristã? Paulo, ele nos dá um verdadeiro manual de instruções para lidar com diferentes grupos dentro da igreja. Os idosos, os homens idosos, os jovens, as mulheres, as viúvas e os líderes. O capítulo, ele não apenas nos orienta sobre o respeito e a honra, mas também nos desafia a praticar a verdadeira religião, aquela que não é uma religião que você cumpre ritual, é a religião em que reflete o amor de Deus em ações concretas. Essa é a verdadeira religião, esse é o verdadeiro evangelho. Imagine uma igreja onde todos cuidam um dos outros, onde a responsabilidade familiar é vista como uma extensão da fé. Que maravilha seria, né? Que seja sempre assim, que a gente cuide um dos outros, que seja realmente uma responsabilidade familiar e que ela seja vista como uma extensão da nossa fé. E a liderança é honrada com integridade. Então, se a gente tem um líder que prega a palavra conforme a palavra do Senhor, porque o homem que se encontra no altar, ele é boca do Espírito Santo, ele é boca de Deus. Então ele é cheio da unção do Espírito, então ele é honrado com integridade. E é isso que a gente aprende, que a liderança, a nossa liderança, ela deve ser honrada, sim,
com muita integridade. Esse capítulo, ele lança luz sobre como o Evangelho transforma cada relação e responsabilidade na vida cristã. Quando a gente coloca em prática tudo aquilo que a gente aprende na Bíblia, nas Escrituras, a gente passa a viver uma vida de intimidade com o Senhor e a viver um relacionamento verdadeiro, porque a gente passa a ser ensinado conforme a palavra de Deus. Por isso a importância da leitura da palavra, do estudo da palavra, da reflexão de cada versículo que a gente lê, como nos faz crescer espiritualmente, né? Como nos dá mais maturidade cristã. E é isso que a gente aprende, que esse capítulo, ele transforma as nossas relações e responsabilidades. É isso que acontece com aquele que é comprometido com a palavra do Senhor. Os princípios fundamentais de 1 Timóteo, capítulo 5, aplicando-se ao contexto atual, aplicando-se aos dias de hoje. Nós veremos cada versículo ele está impregnado de sabedoria. Então, nos traz esse capítulo, ele nos traz, aplicando-se, né, ao nosso contexto atual, ele nos traz ensinamentos de sabedoria prática. Ele nos ensina desde o cuidado aos necessitados até a forma de tratar acusações feitas aos nossos líderes. Nós vamos descobrir juntos nesse capítulo como essa passagem molda nosso caráter, como essa passagem nos aperfeiçoa em caráter e no serviço, inspirando-nos a viver uma fé genuína, uma fé verdadeira, que impacta a nossa família, nossa igreja e a nossa comunidade. Precisa ser desse jeito. Nós precisamos impactar a nossa família, a nossa igreja e a nossa comunidade. As pessoas que nos cercam precisam ver em nós a alegria, a paz, o amor. Nós precisamos demonstrar através das nossas atitudes, do nosso comportamento, da nossa fala, a nossa verdadeira fé, a nossa identidade em Cristo. Porque quando a gente descobre essa identidade, tudo se transforma. A nossa fé, ela avança, entende? É isso que a gente precisa fazer, caminhar para avançar na fé. Nós éramos meninos, tomávamos leitinho quando começamos na fé. Agora a gente está caminhando para a fase adulta, para onde a gente se alimenta da palavra, se alimenta do estudo. E a gente precisa, através do estudo, através das orientações de Jesus, porque a sabedoria é o próprio Jesus. Então, através do ensino, a gente precisa dar fruto e ser exemplo para aqueles que ainda não conhecem o Senhor e para os irmãos também da igreja. A gente precisa falar do plano da salvação, falar da cruz e testemunhar sobre tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Nós não podemos ser represa, nós precisamos ser rio, um rio que transborda amor, como o Senhor derramou em nossas vidas. A fonte de água viva, essa fonte que transborda, que o Senhor transbordou em nós, precisa ser transbordado para o irmão, para a irmã. Então precisamos ser rio e não represas. Amém? Então esse capítulo 5,
A gente aprendeu como tratar os que creem, aprendemos sobre as viúvas, aprendemos sobre os líderes, tivemos vários conselhos de Paulo e nos orientou, né? É um manual, esse capítulo é um manual de como devemos seguir em relação a esses tópicos, amém? E é isso, meu irmão, meu irmão e minha irmã, hoje nós lemos o capítulo 5, amanhã a gente continua no capítulo 6, amém? Eu não sei aí, irmãos, mas aqui tá um calor, eu tive que ligar o ventilador. Eu sou de Niterói, estado do Rio de Janeiro, e tá quente, hein? Aqui tá quente. Fala pra mim de onde você é. Vamos orar então para terminar essa live agradecendo a você que participou aqui comigo, Francisquinha, seja muito bem-vindo, vocês que estiveram aqui comigo online, ao vivo, e você que vai assistir essa live gravada, amém? Vamos orar então agradecendo esse momento único com o Senhor. Pai querido e Pai amado, obrigada por mais um dia em que podemos ter o privilégio de abrir a sua palavra e meditar sobre ela. Obrigada por tanto ensinamento, obrigada porque os seus ensinamentos nos capacitam a viver nesse mundo. Através dos seus ensinamentos e colocando-os em prática, a gente tem sabedoria para continuar vivendo aqui até a sua volta. Que a gente consiga, Pai, ter discernimento em tudo e em todas as circunstâncias da nossa vida. Que a gente entenda que tudo que nos é dado com seu consentimento. Que o Senhor não deixa uma folha sequer cair sem que o Senhor saiba. Cuide de nós, Senhor. Continue ministrando aos nossos corações durante todo esse dia, é o que eu oro, te agradecendo por mais essa live, que essa live alcance mais e mais pessoas, que o teu amor seja propagado aos 4 cantos do mundo, é o que eu oro, Senhor, essa é a intenção do meu coração, cumprir o teu propósito, que foi esse o propósito que o Senhor me deu, que eu leve a palavra aos 4 cantos do mundo e que eu alcance mais pessoas para a tua vida, para a tua glória, para a salvação, que elas entendam que a maior alegria que nós cristãos temos é a certeza da nossa salvação, é a certeza de que um dia tudo aqui irá passar e que nós estaremos ao teu lado, no céu, vivendo momentos gloriosos ao lado de ti, ao lado do Pai. Obrigada, Senhor, obrigada por essa live, é o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Fiquem com o Senhor. Amanhã estaremos de volta fazendo a leitura do capítulo 6. Beijos. Fiquem com Deus.